Boa noite. Os imbróglios na área da saúde continuam aqui no Rio. A Controladoria Geral do Estado encontra contratos com até 300% de superfaturamento com a Organização Social IABAS, que é a responsável pelos hospitais de campanha. Enquanto isso, os funcionários dessas unidades protestam pelo atraso nos pagamentos de salários. Você vai ver também que 4 bandidos conseguiram fugir numa mesma moto depois de um assalto a uma loja de departamento na Zona Norte. E na Zona Sul, 1,5 toneladas de areia é retirada da pista e da ciclovia depois de ressaca. E também tem futebol. Flamengo vence o Fluminense e leva o Campeonato Carioca. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. De forma provisória, a Prefeitura de Duque de Caxias vai assumir a gestão do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes após a Organização Social IABAS anunciar a suspensão do atendimento. E esse imbróglio entre a OS e o governo do estado não para por aí. O atraso no pagamento de salários levou os profissionais que trabalham no Hospital de Campanha do Maracanã a protestarem nessa manhã. Na porta da unidade, os funcionários cobravam pagamento dos salários atrasados. Estamos vindo trabalhar, mas dinheiro que é bom nada. Essa é apenas uma parte do impasse entre o governo do estado e o IABAS, organização social contratada para construir e administrar os hospitais de campanha. Após atraso na entrega das unidades, a Secretaria de Saúde assumiu a gestão. Segundo a pasta, os pagamentos não foram liberados por conta de erros na documentação entregue pela OS. A gente não consegue saber o que vai acontecer, então a gente fica nesse momento de incerteza. Incerteza que pode ficar ainda maior com a possibilidade do hospital ser desativado frente à diminuição na demanda de pacientes com Covid-19. A grande preocupação vai acabar e as verbas rescisórias serão demitidos, serão colocados em outra unidade para trabalhar. Ao analisar o contrato firmado entre o governo e a organização social, a Controladoria Geral do Estado do Rio encontrou aditivos onde há aumento de até 300% em diferentes itens, como na compra de equipamentos de proteção individual. O custo do contrato chegou a ser elevado mesmo com a redução na oferta de leitos de 1.400 para 1.300, passando de cerca de 478 mil por cada unidade para 534 mil. Além dos hospitais de campanha, o IABAS também administrava o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, que é referência no atendimento de emergência na Baixada Fluminense. Mas a organização social suspendeu as operações porque deixou de receber do Estado quase 38 milhões de reais. Nesta quinta-feira, a unidade saiu das mãos do governo e passou para a Prefeitura de Duque de Caxias, que irá receber repasses de 16 milhões de reais por mês para custear as despesas. O município irá administrar o hospital durante um período de transição até que um novo edital seja lançado. O prefeito de Duque de Caxias não descartou a possibilidade de municipalizar a unidade no futuro. Enquanto isso, os funcionários seguem com salários atrasados. A Secretaria Estadual de Saúde informou que busca, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, uma forma de regularizar os pagamentos. E amanhã começa a fase 4 da flexibilização das medidas restritivas impostas pela Prefeitura aqui do Rio devido à pandemia da Covid-19. E o Marcos Sadoc explica pra gente agora o que vai mudar. A nova etapa autoriza o aumento da capacidade para o atendimento em bares e restaurantes de 1 para 2 terços. E para evitar a aglomeração, foram criados 4 mini-polos que irão intensificar as fiscalizações. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em Botafogo e no Leblon, na Zona Sul, e na Tijuca, bairro da Zona Norte. Os esportes coletivos praticados nas praias, como vôlei e futevôlei, serão retomados de segunda a sexta. Os amantes da famosa altinha ainda vão precisar esperar mais um pouco. O estacionamento na orla também será liberado para quem não é morador. Nas academias, a distância permitida entre cada um dos frequentadores cairá de 6 para 4 metros quadrados. Já as universidades poderão recomeçar as aulas práticas dos cursos ligados à saúde. Com a quantidade de internados diminuindo, a Prefeitura decidiu desmontar 200 leitos do Hospital de Campanha do Rio Centro. Os equipamentos serão reutilizados por outras unidades. Na fase 4, os pontos turísticos estão autorizados para a reabertura. No entanto, cariocas e turistas precisam seguir uma série de regras, como o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.
a capacidade para funcionamento fica em 1/3. Mas a liberação não abrange todos os pontos turísticos da cidade. O Pão de Açúcar só deve reabrir na segunda quinzena de agosto. O Corcovado não tem um prazo definido. Museus, escolas e cinemas que poderiam ser flexibilizados já na fase 4 seguirão fechados. Carnaval e Ano Novo seguem sem previsão. Nós não conversamos ainda sobre Carnaval e Réveillon. 88% das pessoas ainda não tiveram coronavírus. Imagina uma aglomeração de 2 milhões de pessoas, 200 mil pessoas, sem, não é? A gente está preparado. E com a flexibilização, tem mais gente circulando nas ruas. Só que mais de 20 linhas de ônibus deixaram de rodar no Rio durante esse período de pandemia. E aí, né, gente? Essa conta não fecha. O Pedro faz o trajeto General Osório rodoviária, mas viu a linha Troncal 2 desaparecer e agora precisa buscar caminhos alternativos. Quando a gente vai ali para o bairro de Fátima, tem que atravessar um túnel, que é extremamente perigoso, sabe? Não tem iluminação, tem recorrentes assaltos e tudo mais, então, assim, é uma questão de segurança também. Dona Lúcia, de 60 anos, também está passando pelo mesmo problema. A linha de ônibus que ela pegava para trabalhar foi suspensa. Para não ter que andar um longo trecho, ela paga altas tarifas de transporte por aplicativo. Porque eu tenho que andar, 40 minutos até o ponto do ônibus. E, poxa, eu pego 7 horas da manhã em São Cristóvão. Eu saio de casa às 5h30, ainda está escuro. Então é muito perigoso. Muitas pessoas foram pegas de surpresa com o sumiço de pelo menos 23 linhas municipais, o que acaba gerando uma superlotação em coletivos nos horários de pico, desrespeitando a determinação da prefeitura que estipula uma limitação de passageiros em pé nesses veículos. Um monitoramento da Secretaria Municipal de Transporte constatou que várias linhas que deveriam estar funcionando não estão. Já a circulação da linha 102 está abaixo do determinado e a 676 foi extinta. As empresas responsáveis pelos ônibus que tinham irregularidades nos serviços foram autuadas. Só este ano, 971 multas foram aplicadas no município, 300 desde o início das ações de contenção à Covid-19. E a partir de agosto, a gasolina distribuída nos postos de combustível em todo o Brasil serão de melhor qualidade. É que uma norma da Agência Nacional de Petróleo agora iguala a gasolina brasileira à de outros grandes países do mundo. Olha só. E se os motoristas pudessem ter um desejo realizado, qual seria? Que abaixasse o valor da gasolina, né? Eu pediria para ele baixar bastante o preço, pelo menos por 1/4 do valor. É muito caro aqui no Brasil. Esse sonho talvez não aconteça num futuro próximo, mas diminuir a quantidade de idas ao posto de gasolina talvez seja possível. Pelo menos é o que promete a nova gasolina brasileira, que passa a ser distribuída no mês que vem. A diferença em relação à gasolina que o mercado oferece atualmente passa pela quantidade de quilômetros rodados por litro, que deve ser maior, e também pelo volume de poluentes lançados ao ar com a queima do combustível. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a nova gasolina trará mais eficiência e evitará falhas no motor. Um dos objetivos da ANP foi adequar o nosso mercado ao europeu, que possui gasolina com melhor qualidade. E o fato de a indústria automobilística brasileira importar tecnologias desenvolvidas lá foi levado em consideração. As mudanças já eram defendidas pelas montadoras para produzirem motores mais eficientes. O próximo passo é saber se haverá aumento do preço nas bombas. A Petrobras afirma que, se houver elevação, vai ser compensada pelo rendimento do carro. Este especialista ressalta que as especificações da ANP não prevêem mudanças no bolso do consumidor. Muito embora a Petrobras deva ter feito investimentos para essa adequação, isso é uma tarefa dela e que esse custo deve ser absorvido por ela e não repassado para os consumidores. Hora do intervalo, mas é rapidinho, então fique ligado com a gente que eu já volto. E agora uma triste realidade. Desde o início do ano passado, a Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, é o bairro que está liderando o ranking de tiroteios no município do Rio. Vila Kennedy. O conjunto habitacional localizado na zona oeste do Rio foi criado há 53 anos.
Hoje, os mais de 40 mil habitantes vivem numa região dominada pela violência. Desde o caso do pedreiro José Pio, que foi morto em setembro do ano passado, nada mudou. Ele estava com uma ferramenta na mão e foi atingido por uma bala perdida durante uma operação policial. Os familiares da vítima ainda sofrem por viver em um local onde os confrontos são diários. Tenho medo, não por mim, mas pela minha esposa, pela minha filha. Se eu pudesse, já tinha saído da comunidade. Mas não adianta eu sair de lá e não ter para onde ir. Aqui, pelo menos 29 pessoas morreram e 41 ficaram feridas desde janeiro do ano passado. A Vila Kennedy lidera o ranking de registros de tiroteios no Rio nos últimos 18 meses. Nesse período, foram registrados 564 tiroteios aqui no bairro, quase um tiroteio por dia. Existe uma questão geográfica importante que nós estamos falando ali, que ela está ali, atravessa a Vila Kennedy, uma grande artéria da cidade, que tem uma grande circulação de pessoas. Para especialistas, esse quadro só vai mudar quando a estratégia for inovada. E as políticas públicas ou estratégias adotadas desde os anos 90 até agora não surtiram o efeito desejado. E o que falta ao país realmente é uma integração mais políticas a partir do governo federal que integra as polícias estaduais e até as forças municipais. E cerca de 50 mil relógios falsificados foram apreendidos em um galpão no centro da cidade. Os produtos, avaliados em 5 milhões de reais, estavam junto com máquinas caça-níqueis. Camila de Melo Mendonça, dona do local, foi presa em flagrante pelos crimes de contrabando, exploração de jogos de azar e também receptação qualificada. Agora, dá só uma olhada nessa imagem aqui no telão, gente. Isso mesmo, esses 4 criminosos conseguiram fugir assim, apertados em cima de uma única moto depois de um assalto. Esse caso aconteceu em Madureira, na Zona Norte, e a polícia conseguiu capturar parte desse bando. As imagens das câmeras de segurança mostram quando um dos criminosos entra na loja com uma mochila e anuncia o assalto a um vendedor. Até que uma outra funcionária, também com uma mochila, entra numa sala com um dos bandidos, enquanto o outro parece vigiar na porta. Do lado de fora, um dos integrantes do bando aguarda em frente à loja. Repare que 2 motos param na calçada. Em uma delas, apenas um homem sobe e segue na garupa. Na outra, 4 deles se apertam e conseguem fugir com os produtos roubados. 60 aparelhos de telefone celular foram roubados pela quadrilha. O crime aconteceu em Madureira, na Zona Norte do Rio, na última terça-feira. A polícia esteve no local e, depois de buscas na região, 4 bandidos foram presos. Entre eles, Jonathan dos Santos e Igor de Souza. Todos vão responder pelos crimes de roubo ao estabelecimento comercial e associação criminosa. Com eles, a polícia apreendeu uma réplica de arma. Parte dos aparelhos roubados e uma das motos usadas pela quadrilha foram recuperados. As investigações continuam. A polícia tenta identificar os outros integrantes da quadrilha e pede ajuda da população com informações que possam levá-los à prisão. E um relatório da Polícia Civil aqui do Rio mostra que entre janeiro e junho desse ano foram abertos quase 10 mil inquéritos por crimes contra mulheres no estado. A cada mês, o estado do Rio registra 570 casos de violência doméstica em áreas dominadas por milicianos e traficantes. Os números fazem parte de um levantamento feito pela Polícia Civil, que mostra ainda que nos primeiros 6 meses de 2020, 4 mil casos de estupros foram investigados no estado. Quando o recorte dos dados leva em consideração a pandemia, os números são ainda mais alarmantes. Registros do Tribunal de Justiça do Rio mostram que, durante o período de isolamento social, a violência doméstica contra mulheres aumentou em 50%. O subsecretário de Planejamento da Polícia Civil explica que crimes relacionados à violência doméstica acontecem principalmente em comunidades e que a decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir operações da polícia em favelas durante a pandemia vem prejudicando a conclusão dos casos. O que a decisão judicial acabou criando, na verdade, foi uma verdadeira zona de proteção para o crime organizado que atua no interior das 1.413 comunidades mapeadas pelo setor de inteligência da Polícia Civil.
E o Instituto de Segurança Pública do Rio trouxe hoje os números dos últimos 6 meses do ano. As mortes por intervenção de agentes do Estado caíram 12% nesse período, se comparado com 2019. Já o número de crimes violentos letais internacionais, como homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte, foi o menor dos últimos 11 anos. Já os roubos a transeuntes de aparelhos celular e coletivos caíram 42% por conta do isolamento social. E uma capivara foi resgatada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, com um ferimento no dorso que pode ter sido provocado por uma arma de fogo. O animal foi levado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres em Vargem Grande, na mesma região. E o município orienta que a população acione a patrulha ambiental em casos como este pelo telefone 1746. O intervalo chegou, fica aí que eu volto com a festa rubro-negra. E no Campo Olímpico de Golfe, na Zona Oeste, o aparecimento de animais silvestres é cada vez mais frequente. Para alguns, essas visitas são motivo de medo, já para outros, de pura diversão. Se tem um esporte seguro de se praticar mesmo em tempos de pandemia, é o golfe. Cada um com seu taco, suas bolinhas, não tem contato físico e nenhum sinal de aglomeração. Mas no Campo Olímpico de Golfe no Rio, tem jogador se sentindo inseguro com a presença de um público, digamos, não muito convencional. Não estamos falando das pacíficas capivaras. Mas imagina você, tranquilo, caminhando no gramado e dá de cara com uma jiboia. E se a bola cair perto do lago, cuidado, hein? É melhor pensar 2 vezes antes de chegar perto. Para o Pedro, de 7 anos, cruzar com os animais entre uma tacada e outra só deixa o programa mais legal. Eu gosto bastante de onde tem um monte de animais. Eu conheci bastante que eu não sabia, tipo lagarto daquele tamanho. O Campo Olímpico foi construído na região da Baixada de Jacarepaguá, que não tem esse nome à toa. Em Tupi-Guarani significa algo como a Lagoa dos Jacarés. Por isso não é de se estranhar a presença desses animais por aqui. A recuperação da área, após anos de abandono, trouxe de volta as espécies selvagens que há muito tempo não se via nesse local. Preguiças, corujas, irerês, borboletas da praia, cachorros do mato. Já pensou pegar o carrinho e ter que dar carona para essa turma? Quase 300 espécies já foram catalogadas. Concentra, sim, essa questão, um lugar preferencial para os animais silvestres procurarem essa área para fazer todo o seu processo de alimentação, reprodução e própria resguarda também, está que a sua nidificação, no caso. Qualquer um pode chegar aqui e arriscar umas tacadas. Aos finais de semana, tem aula de graça. Quem diria? O esporte de elite virou talvez o maior legado ambiental e esportivo da Olimpíada do Rio. Patinho feio virou cisne, né? A nossa tendência aqui, de fato, é popularizar o esporte, mas sem perder o glamour. Porque o glamour faz parte desse esporte, entendeu? Então esse é a nossa meta e nós estamos conseguindo isso. E 1,5 toneladas de areia foi removida da praia do Leblon, na Zona Sul, depois de uma ressaca atingir a orla aqui do Rio. A Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, chegou a ficar completamente interditada na manhã de hoje para o trabalho dos garis. A água levou uma grande quantidade de areia para a via. Vários quiosques foram atingidos pelas ondas e o resultado foi destruição. Os funcionários trabalharam a manhã inteira para retirar a areia do local. Um alerta da Marinha deixou comerciantes da orla em atenção. O documento, válido até essa sexta-feira, prevê ondas de até 3 metros de altura. Nesse quiosque da Barra da Tijuca, o deck, inaugurado em fevereiro, caiu e foi parar na areia. Os proprietários contaram que uma ressaca como essa não era vista há décadas na orla da Zona Oeste. Os mais antigos dizem que 41 anos de praia isso nunca aconteceu. É a primeira vez que a natureza está cobrando dessa forma. Mas com fé e com força vamos perseverar e reconstruir tudo novamente. Bom, e depois de falar de ressaca, vamos saber como fica o tempo. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Cada vez mais o tempo fica mais firme na região sudeste. A tendência agora para o final desta semana é de tempo mais firme, o mar também fica mais calmo, o sol volta a aparecer e a temperatura deve subir. Durante as tardes no fim de semana, a sensação vai ser até de calor no Rio de Janeiro em pleno inverno. Agora vamos às temperaturas.
A sexta-feira no Rio terá sol entre algumas nuvens e uma temperatura mais confortável à tarde. A máxima prevista é de 24 graus. Entre o fim de semana e o começo da semana que vem, a temperatura poderá até passar dos 26 graus. E praticamente ao longo de toda a próxima semana, a expectativa é de tempo seco no Rio e com temperaturas mais altas durante as tardes. E chegou a hora do futebol. Ontem, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e conquistou o Campeonato Carioca pela 36ª vez. Olha aí. Uma conquista a poucos metros do hospital de campanha do Maracanã. Bicampeonato festejado de uma maneira completamente diferente. Uma cena marcante para um dos torneios mais tradicionais do país. O Flamengo precisava apenas do empate para ser campeão. E quando parecia que a decisão terminaria sem gol nos acréscimos, Vitinho roubou a bola, arriscou o chute e ainda contou com o desvio na zaga. 1-0. E teve tempo para a confusão. Os tricolores não gostaram da brincadeira de Michael e Hudson partiu para cima do rubro-negro. Com o bicampeonato carioca, o Flamengo aumenta ainda mais a hegemonia no Rio de Janeiro. Nos últimos 25 anos, o rubro-negro conquistou 13 títulos, mais campeonatos estaduais que os 3 rivais juntos. No ranking geral, já são 5 troféus à frente do Fluminense, o segundo maior vencedor da competição. Os números do português Jorge Jesus também são marcantes. Em pouco mais de um ano, ele levantou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Mais títulos do que derrotas, foram apenas 4 em 57 partidas. 6 títulos em praticamente 1 ano e poucos meses é uma coisa incrível. 1 ano e 1 mês desde que eu estou no Flamengo é uma coisa incrível. A torcida espera agora que o casamento com o Mister continue. A diretoria garante que ele fica. Será? E assim, nesse clima de festa, a gente encerra o Jornal do Rio e parabéns aos flamenguistas. Até amanhã. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.